Olá, pessoal. Mais uma aula aqui de sintaxe no nosso curso de gramática, não é? Gramática com memorização. Você que se prepara aí para concurso público. Mais uma aula importante, porque sintaxe é sempre importante para correção, né, gramatical. Vozes verbais. Pessoal, você aí que tem a apostila em mão, você vai encontrar vozes verbais depois do adjunto adverbial, que foi o assunto da nossa antepenúltima aula. Então, nós vimos adjuntos adverbiais e depois nós vimos crase em 2 aulas. Voltem lá no adjunto adverbial e logo na sequência vem aí vozes verbais, tá ok? De qualquer forma, tá postado aqui em PDF para que você se localize aí direitinho. Ache primeiro aí na sua apostila, vai folheando, né? Adjunta de nominal, adjunta adverbial, depois vozes verbais, para você ter tudo preparado aí para poder acompanhar a aula de hoje. Bom, antes vamos repassar as memorizações, tá? Roda as memorizações, depois eu continuo aqui com vocês. Vamos lá, sujeito simples, pessoal, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito simples, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito oculto ou elíptico, né? É aquele que não está expresso, não está escrito, mas é facilmente identificável. Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está expresso, não está escrito, mas é facilmente identificável. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, I mais C, TI mais C. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, I mais C, TI mais C. Verbo intransitivo, sozinho, é aquele que está sozinho ou somente acompanhado por advérbio, não é, pessoal? Verbo intransitivo, aquele que está sozinho na oração, fora o sujeito, né? Lá no predicado eu estou falando. Então, verbo intransitivo é aquele que está sozinho no predicado ou somente, apenas acompanhado por advérbio. Verbo transitivo, nós temos o direto e o indireto. O verbo transitivo direto é aquele que segue o paradigma, ou seja, o modelo do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa ou compra alguém, né? Verbo transitivo direto, pessoal, segue o paradigma de comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo indireto já segue o paradigma de gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Há a presença da preposição, embora nem sempre seja a preposição de. Quem crê, crê em alguém ou em alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa, não é? Esses verbos também são transitivos indiretos. Por fim, verbo de ligação é aquele que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Tem até exemplos aí para vocês. Muito bem. TD mais C sempre tem sujeito. TD mais C sempre tem sujeito. Se eu tiver um I mais C e um TI mais C, sujeito é indeterminado. Mas se eu tiver um TD mais C, sempre tem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, né, pessoal? Verbo haver, fazer, ser, chover. Sujeito inexistente, oração sem sujeito, haver, fazer, ser, chover. Objeto direto, pessoal, é o complemento do verbo transitivo direto. Então, complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Então, objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto. Complemento nominal, certeza de que, cheia de que. Lembre-se que é o de que em diante que é o complemento nominal, não a palavra cheia nem certeza. A palavra cheia e certeza estão sendo complementadas. Exemplos aí de palavras transitivas, ou seja, que pedem complemento nominal. Certeza são substantivos. Certeza, convicção, fé, amor, esperança e confiança.
Exemplo de palavras, adjetivos, né, que pedem complemento nominal. Certo, convicto, cheia, repleta, necessária. E advérbios que pedem complemento nominal, perto, longe, dentro, fora, antes, depois, diante, atrás. Então vamos lá. Substantivos: certeza, convicção, fé, amor, esperança, confiança. Certo, convicto, cheia, plena, né, ou repleta, necessária. Advérbio: perto, longe, dentro, fora, antes, depois, diante e atrás. Adjunto adnominal: palavras que acompanham o núcleo para auxiliar a expressão. Adjunto adnominal: palavra que acompanha o núcleo para auxiliar a expressão. Adjunto adverbial: todo advérbio funciona como adjunto adverbial. Ou seja, todo advérbio é um adjunto adverbial. Muito bem, pessoal, de volta, vozes verbais, não é isso? Bom, na língua, quando nós falamos em vozes verbais, nós estamos falando de uma questão sintática que é a estrutura da oração e a intenção de quem emite a mensagem e qual é o efeito que essa mensagem tem na pessoa que está ouvindo, ou seja, o receptor da mensagem. Na voz ativa, nós colocamos ênfase, quem está transmitindo a mensagem, o transmissor, ele põe ênfase na ação e em quem realiza essa ação. Então, por exemplo, João comprou roupas. Eu tenho a ação que se inicia inicialmente com o autor dessa ação, o agente da ação, que é João, depois o verbo, que mostra qual é a ação. Então eu tenho a voz ativa, porque eu tenho o sujeito como o agente da ação, aquele que realiza todo o processo que é demonstrado pelo verbo. Então, voz ativa é quando eu tenho o sujeito como o agente, aquele que realiza a ação. Essa é uma das vozes, a voz ativa. Nós temos também a voz passiva. A voz passiva, ela dá ênfase mais na ação em si e não dá muita importância a quem realizou essa ação. Ok? Então, por exemplo, o terreno foi vendido ontem. O terreno foi vendido ontem. Veja que a ação, né, o terreno ser vendido, é que é importante, e não quem vendeu e nem para quem vendeu. Veja que a ação recai sobre um objeto em si, né? Na voz passiva, nós vamos ver que o sujeito da ação não é quem realizou a ação, mas quem a sofreu. Então a gente diz que na voz passiva o sujeito é o paciente, ou seja, aquele que recebeu a ação. Existe na construção sintática, né, ou seja, a maneira como se organizam os elementos dentro da oração, há toda uma dinâmica diferente para a voz ativa e para a voz passiva. Enquanto na voz ativa é muito comum que eu tenha tempos simples, por exemplo, João comprou roupas. Se eu passar essa mesma oração para a voz passiva, eu vou ter que roupas foram compradas por João. Ou seja, aquele verbo simples se transforma numa locução verbal, em que eu tenho um verbo auxiliar, normalmente o verbo ser, foram, nesse caso, e o verbo comprar, né? João comprou roupas. O verbo comprar aparece agora na voz passiva no particípio. Veja, roupas foram compradas por João. Ok? Mas não é apenas isso, não. Nós temos também o papel de sujeito na voz ativa, ele passa a ser o que a gente chama de agente da passiva, quando está na voz passiva. Vamos ver tudo isso, mostrando aqui os exemplos para vocês. E na voz reflexiva, que seria a terceira voz, o sujeito é ao mesmo tempo o agente da ação, quem faz a ação, e quem sofre a ação. Veja, eu me arrumei. Veja que eu, que sou o sujeito, arrumei a mim mesmo. Eu sou o agente, ao mesmo tempo quem faz a ação. E na figura do me, eu sou o paciente, eu recebo a ação de ser arrumado. Então tá aí as três vozes, a voz ativa, onde o sujeito é o agente da ação, a voz passiva, o sujeito é o
é o paciente, e na voz reflexiva o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, certo? Muito bem. Então, vozes verbais aqui, né? Vocês vão encontrar no material aqui ou na apostila de vocês. A voz verbal é a forma como o verbo se apresenta na frase em relação aos seus complementos, né? Em português, então, a gente tem a voz ativa, a passiva e a reflexiva. A voz ativa é a mais comum, mais utilizada quando o sujeito pratica ação verbal. Olha, João comeu maçã. Eu falei, João comprou roupas, né? Dá na mesma, ó. Comeu, quem comeu foi João, aqui é o sujeito, ele é o agente da ação, ok? Quando o sujeito é o agente da ação, a voz é ativa. Então, nesse caso, João é o sujeito, né? Quem comeu a maçã. E por isso, então, nós temos, sendo o sujeito o agente da ação, a voz é ativa. A voz passiva, nós temos dois tipos de voz passiva. A analítica, digamos, ela é mais completa, tá? Completa, ela tem mais elementos. E a voz pronominal, também chamada de sintética, como o próprio nome diz, ela é sintetizada, resumida, tá? Então, a voz passiva, lembrando, é quando o sujeito sofre a ação verbal e não quando faz a ação verbal. Se nós passássemos o exemplo mostrado aqui anterior, João comeu a maçã, na voz passiva ficaria aqui a maçã, olha, foi comida por João, como está sendo exemplificado aqui no exemplo abaixo. Repare que se eu perguntar, né, o que é que foi comido por João? A resposta vai ser a maçã, que é o sujeito. Mas vocês veem claramente que a maçã não realiza nenhuma ação, ela sofre ação. Então, quando o sujeito sofre ação, ele é o paciente. E sendo paciente, a voz é passiva. Passiva vem de paciente, sofrer a ação. Ok, então? Ótimo. Aqui, esse é um exemplo de voz passiva analítica, onde todos os elementos estão aí presentes. Nós temos voz passiva analítica e a sintética. Só para exemplificar, a sintética seria assim, ó, comeu, se. Há sempre a presença de um se na voz passiva pronominal. Comeu-se a maçã. Ok? Isso tem uma importância capital, né? Ou seja, de grande importância para a concordância verbal. Porque, olha, se fosse mais que uma maçã, eu teria que colocar o verbo no plural. Comeram-se maçãs. Porque sendo maçã o sujeito, está no plural, o verbo tem que ficar no plural, tá bom? Muito bem, voz passiva, voz ativa versus voz ativa, né? Ou seja, como passar uma oração da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Veja aqui o exemplo, ó, na voz ativa, João comeu a maçã. Na voz passiva, a maçã foi comida por João. E nós teríamos ainda a voz passiva pronominal sintética, que seria comeu-se a maçã, que nada mais significa do que a maçã foi comida. Reparem aquilo que eu disse, ó, João comeu a maçã, você tem o agente da ação, é o sujeito. Por isso que é a voz ativa. Aqui, a maçã é o sujeito da oração, né? O que é que foi comida por João? A maçã, ela é o sujeito, mas ela não é o agente. Ela é quem sofre a ação e, por isso, voz passiva. Bom? Muito bem. Na hora de transpor a voz passiva, né, pessoal, você tem que se atentar a alguns detalhes. Normalmente, que orações que permitem transposição para a voz passiva? Quando a oração tiver um verbo transitivo direto. Aí sim eu consigo passar da voz ativa para a voz passiva. Se o verbo for intransitivo,
Se ele for de ligação ou geralmente transitivo indireto, salvo algumas raras exceções, não é possível passar orações com verbos apenas de ligação, intransitivos ou transitivos indiretos na voz passiva, só se o verbo for transitivo direto. E essa é uma observação importante, porque se num concurso, por exemplo, se perguntar qual das orações das alternativas permite transposição para voz passiva, você vai procurar aquela oração que tem um verbo transitivo direto para fazer isso. Vamos para um treinamento? Eu vou dar um exemplo aqui do que vocês vão fazer e depois vocês continuem, pausem o vídeo e só voltem depois para conferir se acertaram aqui comigo. Combinados? Vamos lá então. Passe para a voz passiva as seguintes frases na voz ativa. O gato caçou o rato. Algumas observações que eu recomendo que você faça aí. Primeiro, identifique se está a oração na voz ativa, ok? Pergunta, o que é que caçou o rato ou quem caçou o rato? O gato. O gato é o sujeito, ele é o agente da ação, ele está realizando a ação, então realmente eu tenho aqui uma voz ativa, não é isso? Voz ativa. O sujeito dessa voz ativa é o gato e o rato é o que a gente chama de objeto direto, quem está sofrendo a ação. Caçou é um verbo transitivo direto. Quem caça, caça alguma coisa. Bom, então eu já sei que dá para passar para a voz passiva, tendo uma voz ativa, o verbo transitivo direto. Como que a gente faz agora a transposição? O que é objeto direto vai ser o sujeito agora. Ó, o rato. Então, como que eu passo da voz ativa para a voz passiva? O objeto direto vai ser o sujeito. Então, o rato já começa o rato. O verbo, ele está aqui, ó, caçou, é a forma simples. Eu vou ter que construir agora uma locução verbal em que apareça o verbo ser. Reparem que caçou está no pretérito perfeito, no passado. Então, eu vou colocar o verbo ser no pretérito perfeito, tá? Então, o rato foi, verbo ser, no pretérito perfeito. E o verbo principal, ele vai para o particípio. Então fica assim, particípio de caçar é caçado. O rato foi caçado pelo gato. Então como fica? Eu tenho na voz passiva uma locução verbal em que eu tenho o verbo ser acompanhando o verbo principal da voz ativa no seu tempo verbal e modo, o verbo principal no particípio, tá certo? Então, uma locução verbal, um verbo auxiliar ser e o verbo principal no particípio. Então, a voz passiva, a não a pronominal, né? A analítica, ela se dá com verbo ser mais o verbo principal no particípio. Então, a voz passiva, eu tenho o verbo ser, que é o verbo auxiliar. Então, verbo, né? Auxiliar, ser. E o verbo principal, caçou, na sua forma do particípio. Então, foi caçado. Voz passiva analítica, locução verbal, verbo auxiliar ser, tá aqui, e o verbo principal no particípio. Você pode até guardar isso como uma memorização. Voz passiva analítica, uma locução verbal, verbo auxiliar ser, verbo principal no particípio. Combinado? Anotem aí como memorização. Voz passiva, verbo auxiliar ser, verbo principal no particípio, ok? E mais uma coisa, pode ser que apareça o agente da passiva. O gato, que é o sujeito na voz ativa, ele vai receber o nome de agente, porque é ele que está agindo, certo? Só que ele é o agente da voz passiva.
porque o agente da voz ativa é o sujeito. O agente da voz passiva se chama agente da passiva. Então, o rato é o sujeito, foi caçado é uma locução verbal e pelo gato, que é o agente da ação, se chama agente da passiva. Quer fazer mais uma aqui comigo? Para sedimentar realmente, solidificar esse conhecimento? João lavou seu automóvel. Ó, João é o sujeito, lavou é um verbo transitivo direto, quem lava, lava alguma coisa, e seu automóvel, objeto direto. Dá para passar para a voz passiva? Dá, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Então, seu automóvel, né, que é o do João, eu não vou colocar seu automóvel, vou colocar o automóvel. Porque ele vai ser o sujeito da ação agora, né? O sujeito da oração, não o sujeito da ação. O automóvel. Agora lavou, ó, eu tenho que pegar o verbo ser, colocar como verbo auxiliar, e o verbo principal, que é lavou, eu tenho que colocar no particípio, tá certo? Então, o automóvel foi, primeiro o verbo ser, foi no pretérito perfeito, o lavado é o verbo principal no particípio. Então, o automóvel foi lavado. E o João, que era o sujeito, vai ser o agente da passiva. Foi lavado por João. A gente mostra o agente da passiva através do uso da preposição por, tá bom? Então, tem aqui, o automóvel agora passa a ser o sujeito, que é o paciente, quem sofreu a ação. Tenho aqui a locução verbal e por João, isso daqui é o agente, vou abreviar, tá? O agente da passiva. Certo, então? João lavou o automóvel na voz passiva analítica, né, pessoal? Voz passiva analítica, ó, passe para a voz passiva analítica, tá bom? O automóvel foi lavado por João. Pausem agora o vídeo, façam as próximas orações aí, depois vocês voltam para conferir comigo. Combinado? Combinados? Vamos lá então. Muito bem. Pausaram, fizeram? Acompanhem comigo. Mamãe comprou um livro, né? Mamãe é o sujeito, aqui o verbo transitivo direto, eu tenho aqui o objeto direto, que vai ser o meu sujeito, né? Um lindo vestido. Esse vai ser o meu sujeito. Agora eu preciso do quê? Ó? Preciso de uma locução verbal, que eu tenho o verbo auxiliar ser, vai ficar no passado, né? Um lindo vestido foi. Comprou, vai para o particípio, foi comprado. E aqui o sujeito vai se tornar o agente, né? O agente da passiva, introduzido pela preposição por. Vai ficar assim, ó. Um lindo vestido, que agora é o sujeito, foi comprado, que é a locução verbal, por mamãe, que é o agente da passiva. Bateu? Conferiu? Cuidado, hein? Comprou está no particípio perfeito do modo indicativo e ele determina que o verbo ser também fique no particípio perfeito. Ok? O particípio? Pretérito perfeito, né, pessoal? Vocês entenderam, né? O presidente demitirá. Olha, demitirá é um verbo transitivo direto. Reparem que ele está no futuro aqui, ó. Futuro. Ele vai determinar o verbo ser no futuro. O presidente é o sujeito e o ministro é o objeto direto. Esse objeto direto vai se tornar sujeito. Então, o ministro. Aqui precisa do verbo ser agora no futuro. Será. O verbo principal, que é demitirá, vai ficar demitido, que é o particípio. Então, o ministro será demitido e o presidente, que era o sujeito, vai ser o agente da passiva, introduzido pela preposição por. Será demitido por o presidente. Claro que a gente não vai falar por o presidente, a gente vai contrair, né? Contrair o por mais o, que dá pelo. Foi demitido pelo presidente. Muito bem, vamos lá. O governador via o desfile da sacada de seu apartamento. Via é o verbo ver,
É um verbo transitivo direto. O governador é o sujeito da oração. O desfile é o objeto direto. Repare que via é pretérito imperfeito. Então, vou ter que colocar o verbo ser no pretérito imperfeito. Ó, o desfile via. Então, eu tenho que pegar o verbo ser no pretérito imperfeito. Era. O verbo ser no pretérito imperfeito fica era. Era via. Agora o verbo ver no particípio. Era visto. O particípio de ver é visto. Era visto. E o governador vai ser o agente da passiva. Por o governador. Por mais o pelo. Pelo governador. Aqui eu tenho o desfile, que é o sujeito. A locução verbal era vista. E pelo governador, o agente da passiva. Mas, professor, e esse da sacada de seu apartamento? Isso daqui, pessoal, é um adjunto adverbial. E você pode colocá-lo no começo, no meio da oração ou no fim. No começo seria assim, ó. Da sacada de seu apartamento, vírgula. O desfile era visto pelo governador. Ou, no fim, o desfile era visto pelo governador da sacada de seu apartamento. Ou ainda, o desfile era visto da sacada de seu apartamento pelo governador. Enfim, o adjunto adverbial, nesse caso, ele permite aí que eu o coloque no início da oração. Se eu for colocá-lo no início da oração, melhor que eu coloque uma vírgula, porque ele é muito longo, né? Uma unidade sintática longa. É necessário que eu dê uma pausa, né? Da sacada de seu apartamento, vírgula. O governador viu o desfile, né? Ou melhor dizendo, o desfile era visto pelo governador. Professor, essa posição do adjunto adverbial, ele somente aqui na voz passiva, que ele pode ficar no começo, no meio, no fim? Não. Aqui também na voz ativa, olha, da sacada de seu apartamento, o governador viu o desfile. Eu poderia, o governador, vírgula, da sacada de seu apartamento, vírgula, viu o desfile. Ou ainda, o governador via, vírgula, da sacada de seu apartamento, vírgula, o desfile. Ou ainda, né, no fim, como está aqui, tá? É um assunto de colocação aí da locução adverbial, no caso um adjunto adverbial, como nós os chamamos na sintaxe, mas é importante porque se ele vier no começo, como ele é longo, ele vai pedir uma vírgula. Se ele vier no meio, ele tem que ficar entre duas vírgulas. E aqui no fim, a vírgula é opcional e, portanto, aqui no caso dispensável. Tá ok? Então, olha quanta informação, né? Não é? A gente acha que vem para uma aula de vozes, né? E está achando que só vai aprender transposição de voz ativa para passiva e não. Lá vem o professor aqui e começa a falar de adjuntos adverbiais, de colocação de vírgula, emprego correto, tá certo? Por isso que é importante assistir todas as aulas, né? Nunca sabe quando vem uma surpresa ou algo que a gente não conhece, não é? Isso é um curso, né, pessoal? Não é apenas uma aula pontual sobre voz passiva. Nós estamos num curso e é o que faz dele um diferencial perante muita coisa que se encontra por aí, né? É para vocês entenderem, dominarem, treinarem, memorizarem. Por isso a minha insistência também em toda a aula para que vocês repassem a memorização. Você tem uma memorização para advérbios, que vai te lembrar das locuções adverbiais, né? Todo advérbio funciona como adjunto adverbial. Essa é a memorização do advérbio, né? Ou melhor dizendo, do adjunto adverbial. Sexto aí. Nós compraríamos belas roupas de verão. Bem, sujeito aqui é nós, compraríamos, quem compra, compra alguma coisa, é o verbo transitivo direto. Compraríamos, olha o tempo verbal aqui, ó. Esse verbo está no futuro do pretérito, que a gente chama de condicional. Lembra? Sem querer fazer um trocadilho, ele vai condicionar o verbo ser para que fique no tempo condicional do modo indicativo. Belas roupas, ó, belas roupas
é o objeto direto. E no verão é o adjunto adverbial de tempo, né? Que isso acontece no verão. Sujeito nós. Olha aqui, belas roupas vai ser o sujeito agora. Belas roupas. Então já iniciou a oração com belas roupas. Professor, se eu não quisesse iniciar, eu poderia inverter a ordem do sujeito? Pode. Mas como aqui é um treinamento, né? Para que você enxergue, ó, o que era objeto direto na voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva. Agora eu preciso de uma locução verbal com o verbo auxiliar ser no mesmo tempo verbal. Então, compraria é o pretérito imperfeito do modo... Imperfeito não, né? É o condicional, né? O futuro do pretérito. Então, belas roupas seriam, que é o verbo ser no condicional. Compraríamos é o verbo comprar, tem que colocar no particípio. Compradas. Repare também, ó, que não é seria, mas seriam, porque belas roupas, que é o sujeito, está no plural. Belas roupas seriam. Isso é uma concordância verbal. Compradas, né, também, porque belas roupas compradas. Belas roupas seriam compradas. Agora, nós, então, por nós, vai ser o agente da passiva. E eu posso colocar no verão, que é o adjunto adverbial, aqui, ó, no fim. Ou no início, no verão, vírgula, belas roupas seriam compradas por nós. Ou ainda, belas roupas, vírgula, no verão, vírgula, seriam compradas por nós. Continuando, né, pessoal? O aluno fizera a lição naquela tarde. Nós temos 10 exercícios, estamos no 7, depois o 8, 9 e 10. Não se cansem, ânimo aí, pessoal. O aluno é o sujeito. Fizera, quem faz alguma coisa, é um verbo transitivo direto, então dá para passar para a voz passiva analítica, lembra que é esse o nosso treinamento. A lição é o objeto direto. Naquela tarde é um adjunto adverbial, nem sempre está presente. Nos dois últimos exemplos, o adjunto está presente, né? Agora aqui eu consigo passar para a voz passiva. A lição, voz passiva, neste caso aqui analítica. A lição fizera, eu preciso do verbo ser, neste tempo verbal aqui, ó, fizera é o pretérito mais que perfeito. O verbo ser no pretérito mais perfeito é fora. Então a lição fora feita, que é o verbo fazer no particípio, pelo aluno. E eu posso colocar, eu estou colocando uma barra para efeitos didáticos, né? Mas ela não existe, né? Ok? A lição fora feita pelo aluno naquela tarde. Então, daqui a lição é o sujeito, a locução verbal fora feita, né? A lição fora feita pelo aluno, que é o agente da passiva, naquela tarde, que é o adjunto adverbial, como eu disse, pode colocar no início, no meio ou no fim. 8 aí. O operário, que é o sujeito, havia feito um belo serviço. O operário havia feito um belo serviço naquela obra. Eu vou tirar o hoje daqui, porque havia feito com hoje fica um pouco estranho, né? O operário havia feito um belo serviço naquela obra. Tinha feito, né, um belo serviço. Veja que aqui eu já tenho uma locução verbal, mas mesmo assim, a voz passiva aqui eu vou ter uma locução verbal um pouco mais longa, né? Um belo serviço é o objeto direto. Aqui o verbo principal é o fazer, né? Ele é um verbo transitivo direto. Quem faz alguma coisa. Vamos lá. Um belo serviço. Esse é o sujeito. Um belo serviço. Agora eu preciso do verbo ser, né? Eu preciso do verbo ser e então evidentemente que ele vai aparecer em algum momento, tá? Um belo serviço, olha, eu tenho que colocar o verbo auxiliar haver aqui. Vou colocar o verbo ser no particípio, tá? Havia sido. Aqui o verbo ser vai para o particípio, porque é uma locução verbal.
Feito, o verbo principal também vai para o particípio. E agora vai aparecer o agente da passiva, né? Um belo serviço havia sido feito pelo operário. E naquela obra, que é o adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial de lugar, naquela obra. Pode ir no fim ou no começo. Naquela obra, um belo serviço, ó, um belo serviço ao sujeito, havia sido feito. Reparem nesta locução verbal da voz ativa, havia feito, com a locução verbal da voz passiva. Um belo serviço havia sido feito, tá? Pelo operário naquela obra. Viram a locução verbal? Como ficou? Muito bem. Ele compôs uma linda canção. Ele é o sujeito. Quem compõe, compõe alguma coisa. O verbo compor é transitivo direto. Uma linda canção, o objeto direto. Voz passiva, uma linda canção, que era o objeto direto, passa a ser o sujeito. Compôs é pretérito perfeito, então foi. O verbo auxiliar vai ficar no pretérito perfeito. O verbo principal vai para o particípio. Uma linda canção foi composta por ele. Por ele é o agente da passiva. Letrinha tá ruim, mas eu creio que vocês entenderam. Certo, pessoal? Muito bem. Uma linda canção é sujeito. Foi composta a locução verbal, né? E por ele, o agente da passiva. Maria é o sujeito. Lindos vestidos é o objeto direto, porque o verbo costurar é transitivo direto. Quem costura, costura alguma coisa. Para sua irmã é o objeto indireto. Não tem problema que tem um verbo transitivo direto e indireto? Não. Se fosse só indireto é que seria um problema. Então, lindos vestidos vai ser o sujeito. Lindos vestidos. Agora você pode colocar aqui, ó, para sua irmã, tá? Você pode deixar isso para colocar no fim, não tem problema. Lindos vestidos. Costura está no presente. São, é o verbo ser no presente. São costurados. São costurados, né, pessoal? Porque o verbo costurar está no presente, o verbo ser vai ficar no presente. Essa é a locução verbal. São costurados por Maria, aí tá vendo o agente da passiva aparecendo aqui. Para sua irmã é o objeto indireto que poderia ser colocado no início. Para sua irmã, lindos vestidos são costurados por Maria. Ou lindos vestidos para sua irmã são costurados por Maria. Ou ainda, lindos vestidos são costurados para sua irmã, vírgula, por Maria. Ok? Muito bem. Lembra que o adjunto adverbial no meio da oração vai ficar entre duas vírgulas, tá? Aqui no começo fica separado por uma vírgula e lá no fim é opcional o uso dessa vírgula, não precisa ser utilizado. Muito bem, então, pessoal. Ótimo. Entenderam aí? Sim. Olha, dois exercícios aqui, tem 4 exercícios aqui, pessoal, que a gente vai deixar para a próxima aula, porque aí a gente já aproveita e já relembra um pouco aí de voz ativa e voz passiva para vocês, tá? E assim esta aula não fica longa demais, vocês dão um intervalo, um espaço aí de tempo. Se estiver estudando neste mesmo momento, faça uma pausa para depois voltar aqui na aula, ok? Fico por aqui, tchau, tchau, até a próxima aula.